Na verdade, o Trump engatou uma cesta, né, e vem, obviamente, ampliando tudo que a gente temia, basicamente, toda a radicalização tem sido, inclusive, ampliada e os projetos cada vez mais assustadores, sem dúvida nenhuma. Ô Jamil, você lembra de outra época em que as notícias internacionais foram tão frequentes, bombaram tanto? Porque é manchete sobre manchete, assim, é difícil até de acompanhar. Eu acho que, na verdade, nós estamos, sim, neste momento mais crítico da transição de uma ordem que acabou, ela já acabou, uma nova ordem está sendo desenhada e nós estamos no meio desse rascunho. Essa é a verdade. Então, cada pincelada, cada tentativa justamente de desenhar essa nova ordem, claro, ela gera essa comoção, essa turbulência ou esse susto todo, porque, claro, é tudo absolutamente novo. Desde a ruptura com tratados internacionais, mas também a criação de novas instituições, como começam a ser já planejadas. E, claro, a reação contra esse movimento também é algo que a gente precisa observar. Então, nós estamos no meio desse rascunho. E, claro, a turbulência é extremamente forte. Você perguntou se eu me lembro como jornalista, sem dúvida, não vejo nada parecido. Inclusive, o 11 de setembro de 2001, que foi aquele momento absolutamente devastador para tantos de nós, e como imprensa, obviamente, quem teve naquele momento trabalhou que nem sem dormir por dias e dias e dias, mas era algo localizado. Era, claro, né? Nova York, tudo que aconteceu nos Estados Unidos, e depois logo transferido para o Afeganistão e depois para o Iraque. Mas ali se encerrava. Agora não, agora nós estamos falando de uma redefinição da ordem global. Vamos começar com um assunto que você publicou no nosso portal, iclnoticias.com.br. Na reportagem, você diz que o governo francês sinalizou que não pretende participar agora do Conselho da Paz, que foi proposto por Donald Trump. Eu lembro que esse Conselho da Paz ele foi criado para administração da faixa de Gaza, com o objetivo de supervisionar um grupo de tecnocratas que atuariam na chamada reconstrução. Tá? Segundo a agência AFP, a França não pretende aceitar o convite por acreditar que o Conselho traz questões maiores do que Gaza. O Ministério das Relações Exteriores francês publicou um texto comentando o convite de Trump. Vamos dar uma olhadinha no trecho. Abre aspas. Em conjunto com nossos parceiros próximos, estamos analisando as disposições do texto proposto como base para este novo órgão, cujo escopo vai além da atuação em Gaza. Tá aí, ó. E nesse mesmo texto, o governo francês reforça que o compromisso de Paris é com a ONU. Jamil, vai ser uma opção, né, que os países convidados terão que fazer, né? Ou esse Conselho de Paz, que, ao meu ver, seria um paralelo à ONU, ou continuar na ONU e reforçar a importância da ONU, para que ela volte a ter a importância que ela tinha antigamente, quando foi criada, principalmente. Então, esse é o grande dilema, você tem toda a razão. Vamos só dar alguns passos para trás, porque, claro, essa é a grande novidade. Donald Trump falou por muito tempo Conselho de Paz para Gaza, Conselho de Paz para Gaza. Mas na sexta-feira, quando ele apresentou o tal do Conselho de Paz, não era mais só para Gaza, era o Conselho de Paz. Nós, no ICL, no sábado, publicamos o texto completo da, vamos dizer assim, da Constituição dessa nova organização. A carta, em vez da ONU, a carta do Conselho de Paz. Roberta, em nenhum momento do texto está escrita a palavra Gaza. Não está escrita a palavra Gaza. Não está escrita a palavra Palestina, nem Israel. Ou seja, é sim uma nova organização internacional para rivalizar, sim, com o Conselho de Segurança da ONU. Mas aí com muitas diferenças, muitas. Primeira delas, vamos do mais simples ao mais complexo. O mais simples, hoje a ONU tem 6 línguas oficiais, né? Então o russo pode falar em russo, chinês, etc., inclusive para mostrar a dimensão global que é essa instituição. No Conselho da Paz de Donald Trump, Chico, só tem uma língua, inglês. Only English. Óbvio. Imagina só, você
precisar fazer tradução para alguma outra coisa. Então começa ali, muito simples, mas muito simbólico. Outro detalhe, a questão dos países. Quem é que participa? Bom, vamos ter duas categorias de países. Uma delas é o país que foi convidado, então qualquer país, muitos países foram convidados, mais de uma dezena, certamente. E aí o país tem um mandato de 3 anos. Depois de 3 anos, ele precisa sair, precisa participar mais uma vez de eleição. Agora, você consegue uma cadeira permanente, uma espécie de cadeira cativa num estádio de futebol, se você for lá e pagar. Então, se você der $1 bilhão para essa instituição, você tem cadeira cativa. Então, espera aí, não é a legitimidade daquele país, não é a dimensão política que aquele país tem, não é a importância diplomática daquele país, não é nada disso. É quem paga, leva. Muito parecido com vamos dizer assim, o padrão Trump de organizações, né? Então, essa é uma outra diferença muito grande. Agora, a principal delas, Roberto, sem dúvida nenhuma, é o fato de que tudo será votado, sem dúvida nenhuma, todos participam, eu, você, Roberta, Juliano, Chico, todos poderemos votar, mas, ao final das votações, cabe à presidência do Conselho de Paz autorizar aquela medida a entrar em vigor ou não. A presidência não é do governo de algum país, não, é do presidente Donald Trump. Está na carta de criação, de fundação dessa instituição, que a presidência de Donald Trump não é dos Estados Unidos. Não é que daqui a 4 anos, então, o Kamala Harris, Joe Biden, etc. Não, é da persona Donald Trump. Então, calma aí. Donald Trump tem o poder de veto sobre qualquer assunto internacional? É isso mesmo? É isso mesmo. Então, essa declaração da França, que parece muito sensata, né? A França é o primeiro país que publicamente está dizendo não participo. Nós sabemos que o governo brasileiro também já tomou eu diria, uma decisão inicial, pelo menos preliminar, de que não convém fazer parte disso. O governo brasileiro já vai nessa direção, nós publicamos, inclusive, ontem essa matéria, mas o governo da França é o primeiro que está publicamente dizendo isso. Porque eles são contra Donald Trump, porque eles têm bom senso? Não, olha só, porque no Conselho de Segurança da ONU, a França também tem poder de veto. Ela é uma das 5 nações no mundo que tem poder de veto. Você trocaria o Conselho de Segurança da ONU por um Conselho de Paz de Donald Trump, no qual você vai ser só mais um, ou você fica naquele que você tem o poder de veto? Então a França fez uma escolha, e a escolha dela é pelo poder dela no mundo. Agora, o que vai ser muito interessante de assistir é como os diversos países do mundo vão se comportar. Milei saiu correndo e disse, eu estou dentro, podem contar comigo. Ele foi o primeiro, na verdade, a falar isso. Mas e os outros? Como é que o mundo vai reagir diante desse Conselho de Paz? Ou a gente podia mudar o nome e dizer que simplesmente Donald Trump quer uma ONU para chamar de sua. Conselho do Trump. É impressionante. Quem acompanha a política internacional, assim, eu sou viciado em política internacional, como o Jamil. Eu nunca vi nada mais esdrúxulo, indecoroso, absurdo. Me faltam adjetivos, Jamil, para descrever o que é esse. É um deboche. Né? É um deboche com o sistema internacional, é um deboche com a política. Parece realmente parece uma piada de um programa de televisão. É um negócio tão esdrúxulo, né, essa proposta. E tem alguns detalhes, quer dizer, o Jamil mencionou que um governo pode comprar o seu assento desde que pague em dólar e em dinheiro vivo. Não vale transferência, não vale emissão de... Tem que levar um pacote com $1 bilhão em dinheiro vivo e entregar na Casa Branca. Entendem assim? Parece que nós estamos falando de um show de televisão, assim, de uma coisa meio idiota. Então, assim, realmente, Jamil, eu acho que qualquer país... País não, porque os países não são só seus governos, os países são seus povos, são suas fronteiras, são as suas tradições. Qualquer governo, qualquer chefe de Estado que sair abanando o rabo, como o Milei fez de forma ridícula, vai sair desmoralizado desse processo. Porque a comunidade internacional, por mais que esteja em crise a noção de multilateralismo, por mais que os instrumentos estejam desmoralizados, o que aconteceu em Gaza, né? E a completa e absoluta incapacidade da ONU de impedir o genocídio
sionista em Gaza, quer dizer, elas estão desmoralizadas, mas daí a embarcar numa palhaçada dessa é outra coisa. Eu acho que qualquer governante que embarcar nessa canoa furada vai sair muito desmoralizado. Agora, Jamil, você que está acompanhando aí nos bastidores, eu falei com o ex-ministro Celso Amorim ontem, ele me disse que não tinha falado com o presidente Lula ainda, mas que entendia esse Conselho de Paz não como um conselho para uma tarefa específica, é um espaço para substituir a própria ONU e o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ele me disse que não tinha conversado com o presidente e que não sabia qual seria a definição da reunião que foi convocada para hoje às 9 da manhã. Depois você apurou que a tendência, como me parece mais razoável, é do Brasil declinar desse convite. Agora, por que está demorando tanto? Se foi às 9 da manhã a reunião, por que o Brasil já não saiu mencionando que aceita gentilmente, que agradece gentilmente o convite do Trump, mas que declina, hein, Jamil? Olha, Juliana, o que eu escutei, pelo menos, essa versão que eu escutei claro, é uma reunião mais ampla, então é só de uma, vamos dizer assim, de uma das alas que participa da reunião, mas que uma das tendências seria de adotar a seguinte estratégia. É tão esdrúxulo a proposta, ela é tão esdrúxula, ela é tão radicalmente contra os interesses brasileiros, que, na verdade, uma resposta do Brasil seria permanecer em silêncio, ignorar, inclusive, a existência dela. E deixar, isso eu ouvi justamente do governo, deixar que outros países ridicularizem essa proposta, ao ponto dela morrer sozinha. Né? E aí você fala, bom, de que proposta vocês estão falando, porque realmente não tem nada a ser discutido aqui. Então, não é porque nós estamos em dúvida, ou porque o Brasil está ponderando, será que eu entro, será que eu não entro? Não é nesse caminho. É no caminho de considerá-la tão absurda que não vale a pena nem dar uma resposta. Essa é uma ala, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas eu sei que quando a reunião começou, um dos, vamos dizer assim, grupos dentro do governo defendia essa postura, de que a gente simplesmente ignore o absurdo que é essa proposta. Se você me permite, Roberto, eu queria fazer só uma comparação, porque o Juliano tocou num ponto fundamental dessa questão tão esdrúxula. Em 1945, quando os Estados Unidos, então, vão liderar o processo para criar a ONU, eles pensam no seguinte: precisamos de uma organização internacional que consolide o nosso poder no mundo. Então, não é um gesto de generosidade, vamos criar uma ONU para salvar o mundo, não. É um gesto para consolidar o poder americano no pós-Segunda Guerra Mundial. É para isso que a ONU foi criada. Tanto que a estrutura de poder dela reflete justamente os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Mas, naquele momento, o governo americano pensou o seguinte: nós precisamos criar uma instituição que tenha legitimidade internacional. Nós precisamos criar uma instituição que, de alguma forma, atenda aos interesses até mesmo dos nossos inimigos. No caso, naquele momento, a União Soviética. Então, o governo americano faz uma ofensiva diplomática muito inteligente. Chama o Reino Unido, né, o parceiro absolutamente leal, chama a China, no caso era Taiwan, né, Taipei, e fala, olha, estamos querendo formar isso aqui e gostaríamos, claro, de convidar os soviéticos. Mas vamos fechar primeiro um acordo entre nós, depois vamos convidar os soviéticos e depois a França bateu, até que conseguiu um lugar no Conselho de Segurança também, e aí foi formado, basicamente, essa instituição com 5 membros permanentes e que depois, claro, vai ser detalhado e a ONU, então, é criada. Mas o governo americano fez muita questão de ter o espaço para que a União Soviética pudesse existir dentro dessa instituição, porque eles sabiam que, sem a União Soviética, não adiantava você criar um Conselho de Segurança do quê? Se metade do mundo está de fora. Então, foram muito hábeis, colocaram a União Soviética para dentro. A União Soviética tinha uma preocupação muito grande, que é um trecho muito importante da história, basicamente, do século XX, quando Molotov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, da União Soviética, disse, calma aí, esse Conselho de Segurança vai ter autoridade para declarar uma guerra, para declarar, condenar uma invasão, etc. E o ministro das Relações Exteriores britânico disse para ele, senhor Molotov, fique tranquilo, você também terá poder de veto. Então, ali é basicamente costurado esse acordo que todos são atendidos.
Neste caso agora de Donald Trump, não. Ele costura basicamente um acordo com ele mesmo, tanto que se você leu a declaração inteira, e ela está no site do ICL, quem quiser pode ir lá ver, tem um trecho do acordo que diz o seguinte: não serão toleradas nenhuma reserva a esse tratado. Ou seja, ou você, país X, aceita ele inteiramente como ele está, ou você não entra. Ou seja, não há negociação. É uma imposição de um acordo. Só para completar aqui, porque as histórias de 1945 são espetaculares. Quando todas as delegações vão para São Francisco para, então, assinar a declaração que cria a ONU, a Carta de São Francisco, a carta que cria a ONU, ainda tinha muitos pontos indefinidos. E aí, claro, os americanos estavam muito preocupados qual seria a posição da União Soviética. O que eles fazem? Eles contratam alguém que fazia leitura labial em russo. Os americanos contratam um espião, basicamente, que conseguia ler o que a delegação soviética falava entre eles para tentar entender o que é que eles queriam e aí formular algum tipo de proposta que pudesse atender, ou pelo menos atender parcialmente aos interesses dos soviéticos, para que eles pudessem, então, assinar a Carta das Nações Unidas, que seria, então, assinada em 1945. Essa era a dimensão da diplomacia naquele momento. Hoje é mais no porrete, mísseis e ameaças. Vyacheslav Molotov, ministro das Relações Exteriores da União Soviética e presidente da Internacional Comunista em 1943. Grande lembrança, Jamil. Vai lá, Chico. Eu não achei que você ia chamar o Nobel da Paz aí. Vou chamar o Nobel da Paz. Se você quiser fazer algum comentário sobre essa proposta absurda, né? É uma proposta que diz: feche os olhos e os ouvidos e só aceite. De um absurdo para outro, né? Porque agora nós vamos né? Segura a onda que eu vou com tudo. Sim, gente, porque aparentemente, né, a segurança do mundo está nas mãos de um menino mimado, que não aceita o fato de não ter recebido o Nobel da Paz. Tanto que, presta atenção, no domingo, o Trump enviou uma carta ao governo norueguês se queixando de não ter recebido, de não ter sido agraciado, e sugerindo que, por causa disso, vai pensar mais nos Estados Unidos do que na paz mundial, tá? Vamos ver um trechinho do que ele teve coragem de postar. Seguinte, escreveu assim: dado que seu país decidiu não me conceder o Prêmio Nobel da Paz por eu ter parado mais de 8 guerras, já não me sinto obrigado a pensar exclusivamente na paz, embora ela continue sendo predominante. E agora posso pensar no que é bom e adequado para os Estados Unidos da América. Ô, Jamil, juro, é muita cara de pau. Já falei isso, mas eu repito, porque é uma atrás da outra. Agora ele vai começar a pensar. Tá. Não, isso é pior, pelo seguinte, não é uma postagem, isso é uma carta oficial né? de um presidente de um país para um primeiro-ministro de um outro governo. Né? É absolutamente chocante, é tão chocante, e esse é o bastidor um pouco dessa história. Donald Trump manda essa carta para o primeiro-ministro da Noruega, e eles ficaram em dúvida se era verdade esse bilhete, para vocês terem uma ideia. Né, da dimensão, e ela é muito curta, inclusive, não é uma carta extensa, etc. É basicamente uma carta dizendo: gente, como assim não recebi o Prêmio Nobel da Paz? Agora vão ter que me aguentar, vão ter que me engolir, como diria o velho Zagallo, né, Chico? Basicamente desse jeito que ele se apresenta ali. Agora, tem alguns erros profundamente preocupantes. O primeiro deles, ele considera que o Prêmio Nobel é dado pelo governo da Noruega. Não é assim. Não é o governo da Noruega que dá o Prêmio Nobel da Paz. É uma fundação que sim tem alguns membros do governo, mas o governo não é maioria, justamente para evitar a politização, vamos dizer assim, política doméstica da Noruega. O prêmio sempre é político, sem dúvida nenhuma, mas é uma tentativa de você, obviamente, criar um prêmio que não passe pelo governo norueguês do momento. Então, o primeiro-ministro da Noruega responde para ele dizendo: olha, eu entendo sua frustração, etc., mas não somos nós que definimos o prêmio. É muito revelador isso, porque é de alguém que acha que não existe independência nem dos poderes, nem das instituições, nem de ninguém dentro do seu país. O que fala mais sobre
ele mesmo e o seu próprio projeto de poder nos Estados Unidos do que da Noruega, né? Quando ele considera que está todo mundo subjugado ao líder máximo daquele país. Então, é muito preocupante por esse aspecto também. Também é a preocupação óbvia, que a gente pode falar, um menino mimado, não superou, vai ter que passar por análise. Eu estou querendo ligar para o Christian Dunker, né? De repente eles podiam conversar com o grande Christian, o Alexandre Coimbra, algum desses grandes caras que nós temos no Brasil, para conversar com ele, porque é uma questão para ser superada. Mas, acima de tudo, é uma autorização que ele se dá, né? Obviamente ele está instrumentalizando tudo isso, ele se dá a autorização para seguir com sua política de não respeitar nem as soberanias, nem a integridade territorial de ninguém. Não é de alguém da América Latina, de alguém que fala espanhol, que tem cara de latino, ou cor de latino. Não, estamos falando agora, obviamente, dos europeus que estão absolutamente chocados que isso está acontecendo com eles. Aquela sensação de traição, sabe, Chico? Conosco? Como assim? Desde quando nós merecemos esse tratamento? Sabe com quem estão falando? Aquela história. Tem sido curioso assistir isso tudo. Mas o Chico vai falar, mas só para dizer, bem feito. Não, eu ia nessa linha. Bem feito. Merecido. Pô, eles estão ali ajoelhados diante do Trump desde o primeiro momento. Exatamente. Nem uma notinha de repúdio, que já não é nada assim, de nenhum país até agora. Foi necessário o Trump ameaçar a Groenlândia, ameaçar a Noruega, nesses termos, achando que era dela, da Noruega, o Prêmio Nobel da Paz por inteiro. Foi necessário o Trump não ficar satisfeito com a medalha que a Maria Corina entregou para ele, ali metade do Nobel é seu, pode ficar aí com essa medalha, guarda aí e faz de conta que você ganhou. Assim, nada foi suficiente para uma reação da Comunidade Econômica Europeia. Então, bem feito. De ter alguma reação. Chegou a hora da turma unida em torno da OTAN dizer alguma coisa. E eu acho que agora vai... Mas por favor. Esse é um dilema. Esse é o dilema que eles estão, Chico. Você tem toda a razão, porque por muito tempo, no primeiro mandato de Donald Trump também foi assim. Desta vez eles começaram assim, dizer, não, vamos acomodar. Nós não queremos escalada de tensão. Nós sempre podemos ceder aqui, podemos ceder ali, vamos entregar os anéis e ficar com os dedos, etc. E vamos, de alguma forma, contentar o ego daquele personagem lá do outro lado do Atlântico. Não tem acontecido assim. Ele coloca barreira, ele coloca uma tarifa, na verdade, ele não respeita quem cede. Isso tem ficado cada vez mais claro. Que cada governo, cada líder que se apresenta como, não, eu sou um mediador, eu sou do diálogo, eu vou ceder aqui, etc. Aí ele descobre que, justamente com aquele país, ele pode justamente pedir mais, pode passar por cima, e os europeus estão assustados porque finalmente se deram conta que aquele parceiro estratégico desapareceu. Agora, ficam algumas perguntas. Primeira delas, qual o futuro da OTAN numa situação como essa? Né? Essa é a primeira grande questão. A segunda questão, que é óbvia, é se a Groenlândia é o ponto final. Eventualmente você entrega a Groenlândia, mas e a Islândia, que está ali do lado também? Faz parte ou não faz parte? Até onde vai essa cobiça de Donald Trump? Ninguém sabe dizer. Tem outro detalhe também curioso aqui, Chico. Na quarta-feira, Donald Trump desembarca aqui na Suíça. Ele vai fazer um discurso às 10h30 da manhã, do horário brasileiro, no Fórum Econômico Mundial de Davos. Mais uma vez, Davos colocando o tapete vermelho para Donald Trump. Muito curioso para ver, em primeiro lugar, o tom do discurso dele, né, o tom que ele vai usar justamente na casa dos europeus, falando para os europeus, e, claro, a reação dos empresários, aqueles que aplaudiram, torceram por sua vitória, porque, afinal de contas, iriam ficar sem
impostos para grandes fortunas, teriam liberalização total, etc. E agora estão descobrindo que também estão sentindo dores, com a exceção daqueles que optem por investir dentro dos Estados Unidos. Então, obviamente, ainda é um momento muito crítico. Tudo isso, gente, com apenas um ano de governo. Amanhã completa um ano de governo de Donald Trump. Só um ano. Que loucura. Parece que já foram 50 anos. E agora, só, Robertinho, perdão, só para também para nossa audiência não achar que a gente está aqui para fazer troça de piada com coisa séria. Eu falei bem feito, porque, na verdade, o que nós temos visto é uma posição covarde dos líderes da União Europeia, né, diante do que está acontecendo. Aliás, a União Europeia que foi muito covarde diante do genocídio em Gaza, muito tímida, né, países venderam armas para Israel até aí poucos dias, aí só no final de 2, 3 anos de genocídio pararam de vender armas, é o caso da Alemanha, o caso da Espanha, né, mas agora mesmo, o bombardeio em Caracas, o sequestro do presidente da Venezuela, a nota do Macron é uma nota canalha, a nota do governo britânico é uma nota canalha. Eu sei que... O que salva é a nota espanhola, um pouco, assim. Né? Porque, claro, é um governo mais à esquerda, mas, assim, o que nós estamos falando aqui é o seguinte, é que, no geral, a concertação de poder na Europa, seja de governos mais de centro, mais de direita, e às vezes até de esquerda, como nós vimos no passado recente, ou de centro-esquerda, acaba sendo conivente com esse tipo de barbaridade, né? Agora, tem uma informação aqui, Jamil, do jornal Financial Times, que está dizendo que a União Europeia, ela avalia impor tarifas de 93 bilhões de euros aos Estados Unidos ou então restringir o acesso de empresas estadunidenses ao mercado europeu. Parece que vem uma reação aí, hein? Talvez tímida, mas vem, será? Não, vamos aguardar, porque, claro, isso está sobre a mesa, sem dúvida nenhuma, é uma das opções que justamente os europeus colocaram como um pacote de resposta a Donald Trump. Então, se as tarifas que Donald Trump for aplicar contra os europeus a partir do dia 1º de fevereiro entrarem em vigor, eles poderiam recorrer a esse pacote, mas Merz, o chanceler da Alemanha, já disse hoje que quer aproveitar a vinda de Donald Trump para Davos para negociar com ele e quer optar por outros caminhos que não seja a de uma escalada tarifária. Então, os europeus vão tentar, sim, negociar antes de aplicar essas tarifas, por vários motivos, porque, obviamente, os europeus sabem que eles podem aplicar tarifas, mas eles também sairão prejudicados, porque, claro, quando você impõe uma tarifa, aquele produto que está entrando, ele vai sair mais caro para o seu próprio consumidor, ele gera inflação. Então, os europeus sabem que sim, pode criar algum tipo de constrangimento para as exportações americanas, mas não vai ficar sem dor para o próprio consumidor europeu, que, por sua vez, pode punir esses governos nas próximas eleições. Várias dessas próximas eleições têm extrema-direita concorrendo. A extrema-direita que vai usar justamente esse capítulo econômico, esse capítulo do custo de vida, justamente para questionar os atuais governos. Então, olha que cilada enorme que a Europa vive. Se eu colocar tarifas para tentar frear Donald Trump, eu acabo correndo o risco de me prejudicar na minha própria eleição doméstica e dar de bandeja para a extrema-direita o poder. Então, é muito crítica a situação europeia, justamente porque montaram basicamente um sistema, Juliano tem toda a razão, passaram por décadas sem absolutamente construir soberania. E agora, obviamente, estão pagando um preço extremamente elevado. Agora, interessante, né, que o Donald Trump insiste na narrativa de que os dinamarqueses não são capazes de defender a Groenlândia da Rússia, né? Eu tenho um trecho aqui para a gente ver o post do Trump, porque, gente, realmente é inacreditável. Olha só, abre aspas. A OTAN vem dizendo à Dinamarca há 20 anos que vocês precisam afastar a ameaça russa da Groenlândia. Infelizmente, a Dinamarca não conseguiu fazer nada a respeito. Agora chegou a hora, e isso será feito. Presidente Donald Trump. Trump ainda anunciou a imposição de novas tarifas contra a Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia. As taxas serão de 10% sobre qualquer produto enviado aos Estados Unidos a partir de 1º de fevereiro. E a partir de 1º de junho, as tarifas sobem para 25%.
Dá uma olhadinha na argumentação de Trump ao anunciar o novo tarifaço. Disse ele: agora, após séculos, é hora de a Dinamarca retribuir. A paz mundial está em jogo. A China e a Rússia querem a Groenlândia e não há nada que a Dinamarca possa fazer a respeito. Atualmente, elas contam com 2 trenós puxados por cães como proteção, um terceiro adicionado recentemente. Somente os Estados Unidos da América, sob a presidência de Donald Trump, podem participar desse jogo e com muito sucesso, Jamil. Com muito sucesso. Não, o sucesso já é declarado antes de começar a questão, né? Porque, obviamente, olha, é muito complicado, porque, obviamente, existe, sem dúvida nenhuma, uma disputa entre Rússia, China e Estados Unidos pelo controle dos mares. Isso tudo é verdade. A geopolítica é uma realidade, não há nenhuma dúvida sobre isso. Agora, a questão é que, ao se colocar como defensor do hemisfério ocidental ou das democracias ocidentais, ou sei lá, de que forma você pode apresentar isso, o que no fundo Donald Trump está fazendo é, obviamente, rompendo uma aliança estratégica com a Europa. Mas o que ele não coloca nessas postagens é o fato de que, claro, nesse mesmo território, por coincidência, mas eu juro, Roberto, é absolutamente coincidência, estão reservas gigantescas de terras raras. Mas, claro, é uma coincidência. Nós, obviamente, qualquer outro argumento seria um absurdo a gente citar aqui. O que eu estou dizendo aqui, obviamente, a questão do assédio, da ameaça russa é uma falácia em muitos aspectos, porque, olha só, se a gente está olhando muito para esse lado do mapa, né? Esse lado da costa leste dos Estados Unidos, Canadá, Groenlândia, e aí chegando na Rússia do outro lado. Mas calma aí, do outro lado, no Pacífico, se eu não me engano, a Rússia chega até o território americano, né? O Alasca faz fronteira com a Rússia. Então, essa questão da defesa, etc., tem sérias dúvidas se isso faz algum tipo de sentido nesse contexto, né? Lá do outro lado não é uma ameaça, só uma ameaça desse lado. Tem muita questão aí ainda sendo colocada. A verdade é que sim, nós temos aí, diante dos europeus, talvez um dilema gigantesco. Eu estou muito curioso para saber como que os europeus vão sair dessa, sem romper a OTAN, sem romper o multilateralismo, ou seja, não entrando no Conselho de Paz de Donald Trump, porque isso também está dentro desse pacote, mantendo a aliança com os Estados Unidos, que é sua grande parceiro nos últimos 80 anos, e ao mesmo tempo defendendo a sua outra fronteira das ameaças russas, estou dizendo da fronteira leste. É realmente um momento decisivo para os europeus. Decisivo, delicado, e estamos aí na expectativa dos próximos passos e, enfim, do que fará Donald Trump, porque ele é simplesmente imprevisível, né, Jamil? Querido, obrigada e uma boa noite para você, viu? Até breve. Boa noite para vocês todos. Certamente essa semana ainda será de muita notícia aqui, justamente com essa visita de Donald Trump e, claro, toda a negociação com os europeus. Quando não é, Jamil? Quando não é? Tchau. Boa noite, querido. Abraço, Jamil.